Oiê, oiê, você que está aí do outro lado, bem-vindo ao nosso canal. Se você já me conhece, bem-vindo de volta. Se você curte o nosso conteúdo, eu fico feliz de ter você aqui de novo. E se você está passando por acaso e parou, muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Renata e esse é o espaço do Venus Talks. Mulheres que falam. E a gente fala de tudo aqui. Mulher é um universo, né? A gente fala de maturidade, de menopausa, de hormônio, de saúde física, mental, emocional, de todas as áreas da vida da mulher. E hoje eu estou muito feliz e apresento para vocês a minha convidada de hoje. Vamos bater papo. Bem-vinda, doutora Silvia Malunti. Muito obrigada, Renata, pelo convite. Muito obrigada. Estou muito contente de estar aqui com você. E vamos conversar sobre o quê? O que você quiser. O microfone é teu. Mundo das mulheres. Mundo feminino. Mundo feminino. E eu falo mulheres e eu quero ampliar um pouquinho para dizer que o mundo feminino ele está em toda parte e cada vez mais. Bom. E o que eu quero dizer com isso é que é muito amplo o nosso assunto interno do feminino que vem à tona e a gente tem tanta expansão dessa nossa criatividade, desse nosso ser, de como que a gente se desenvolve. E os homens, ou seja, quem quer que seja, que assimila esse universo feminino, assim como a gente, eu estou falando mais de arquétipos aqui, tá? Assim como a gente assimila esse arquétipo masculino, a gente vai se descontaminando de tudo que significa essas questões que você fala, o cara é machista, a mulher é feminista, é fálico, sabe o que é fálico? Uhum. Aquela mulher que tem aquela coisa masculina mal direcionada. Sim. Mas, quando você tem integrado o teu feminino e o teu masculino, você chega num lugar que você não precisa mais nem ser fálico, nem ter aquele feminino que você precisa mostrar que você é feminino, porque você está integrado em toda a tua sensualidade e em todo o seu argumento na vida. Porque é uma energia que a gente tem também, que o homem tem, que ficou há muito tempo dividido, né? O homem é aquele que impõe, aquele que faz. E hoje a mulher foi caminhando na jornada dela de trabalho e de autodescoberta e de espaço que o mundo está abrindo para a mulher, não em todas as partes do mundo, infelizmente, a gente sabe, mas esse espaço que se abre para as mulheres, ele é um espaço onde a gente pode ficar mais livre para desenvolver a nossa maturidade, quem nós somos e todas as nossas fases da vida. E eu vou te falar que esse caminho, Renata, ele não é fácil. Não. Ele é muito árduo, porque o que eu vejo nessa atualidade nossa é que a gente é muito pioneiro de muita situação diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui das mulheres que hoje, mais do que nunca, ousam se divorciar. Sim, o divórcio hoje é uma realidade. É uma realidade, e é uma realidade que cada vez menos ela está não contaminada por críticas, por julgamentos, porque antigamente a mulher divorciada era aquela que saía da proteção do homem, da proteção da sociedade. E a vida era muito dura, não só porque tinha que bancar muita coisa, mas porque também que tinha que bancar um olhar muito virado para essas mulheres que ousavam. E eu estou falando das mulheres que ousaram se divorciar em tempos remotos. Sim. E quando a atitude é da mulher. Quando a mulher resolve ter a atitude de falar, não quero sustentar este vínculo e vou me separar, é muito forte, porque não é um papel esperado dela. Ela tem que ser a submissa, ela tem que ser a que acolhe, a que acata, a que fica, que tudo. E o papel da mulher vem mudando. E vem mudando, eu acho que baby steps, estamos no começo, mas estamos abrindo espaço para quem vem depois. Eu brinco que naquela época de meninos usam azul, meninas usam rosa, na minha vida era assim, meninos saem de qualquer jeito e meninas nunca têm o que vestir, que era a única frase que me representava. Olha. Por quê? Porque mulher nunca tem o que vestir, a gente tem aqueles armários, mas a gente não sabe o que vai pôr. Era uma brincadeira, e essa fala vinha com uma menininha numa gaveta que só tinha fralda, então assim, ela vai usar todas as
fraldas iguais, mas mulher tem essa coisa, né? E a gente se arruma e tem isso, tem aquilo, mas profissionalmente eu acho que temos melhorado em espaços para as mulheres, estamos em profissões que antigamente as meninas não imaginavam. Eu estava vendo, gente, a data que a primeira mulher correu uma maratona. Não nos era permitido participar de esportes. E assim, isso, para quem nasce hoje com essa coisa conectados e com a vida como ela está hoje, não parece que é tão pouco tempo. É muito pouco tempo. Eu conversei com uma senadora, o primeiro banheiro feminino a ser construído no Senado foi em 2019. Olha isso. 2019? Então, foi ontem. Não existia banheiro feminino no Senado, porque, afinal de contas, uma mulher não vai ser senadora. Então, são coisas que quando você localiza na data, historicamente, a gente assusta. Exato, a gente assusta, mas olha que porque é uma interessante. coisa que é ontem e que pra gente é uma coisa que é normal, e a geração que tá vindo entende como uma coisa, como sempre tivesse sido assim, e não é. E é muito interessante o que você está falando agora de 2019, porque você sabe que eu trabalho com relacionamentos abusivos, posso dizer que eu sou uma das veteranas aqui, porque quando eu entrei em contato com relacionamento abusivo, foi por causa de uma paciente, uma paciente, né? E essa moça que chegou no meu consultório, ela me falava, nesse caso específico, há muitos anos atrás, ela me falava de pais extremamente abusivos. Há quanto tempo você trabalha com isso? Então, eu trabalho com isso, eu acho que faz mais de 30 anos. Eu fui buscar fora do isso Brasil... Que eu ia falar, não tinha literatura aqui, né? Então, vou falar sobre vamos isso. fora os dados. Vou falar. Eu sou psicóloga. Sim. Para quem já ouviu falar de mim ou não ouviu falar, sou psicóloga. Eu sou também uma das veteranas do MDR, que é uma abordagem terapêutica que a gente faz um reprocessamento cerebral e que eu faço questão de explicar para vocês em detalhes como que é fantástico. Eu sou apaixonadíssima por essa abordagem, porque ela literalmente resolve. Eu falo assim que se o Freud estivesse aqui hoje, que o Freud ele traz, para quem conhece mais terapia, psicoterapia, ele traz aquela questão de que as memórias vão surgindo, vai sendo aparentemente aleatório de acordo com os temas que você vai trabalhando. No MDR, a gente escolhe um tema, é terapia de alvo, é muito interessante. O que quer dizer MDR? É Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos. Então, na década de 80, então já vou falar Vamos falar. Já vou falar já, depois eu quero falar de como que surgiu essa questão do abuso, que é muito legal. Tá. Então, o MDR, ele surgiu na década de 80, pela Francine Shapiro. Então, ela estava divagando sobre algumas questões num parque e a passada dela, ela começou a reparar que a passada dela ia de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ela focou nesse andar dela, nesse caminhar dela. E quando ela se deu conta, ela estava focada na questão que ela tinha que trabalhar e foi vindo a solução, foi vindo os sentimentos, foi vindo todo o reprocessamento de algo de modo inusitado. Ela, como psicóloga, ela foi estudar, ela fez o mestrado dela, fez todo o estudo dela em cima desse tipo de pesquisa. E que ficou como? Tudo com estudos muito profundos. Hoje tem tudo quanto é parte do mundo, esse tipo de recuperação de traumas, e a gente vai explicar o que é trauma aqui, né? E trauma é tudo que te perturba. Você pode ter um trauma enorme de uma situação muito avassaladora que te aconteceu, que é um big trauma, é um grande trauma, né, que te impactou muito a vida toda, e você pode ter tido um trauma de um falecimento, de uma morte de alguém que também é um trauma, mas você também pode ter uma situação que você nem se dá conta que é um trauma e nem de onde que vem, que de repente você fala assim, eu não sei porquê, de repente eu não consigo falar em público. Não consigo falar em público, o que acontece comigo? Aí você vai falar, não, é porque isso, é porque aquilo, e fica tudo no reinado da mente. E a gente sabe que a mente mente. Muito. A mente te dá crenças que vêm lá de dentro
de que você não é tão importante, que você não é capaz, que você não pode ter sucesso. Que E você se não você merece. que você não merece. E se você conta para você, não, eu mereço, agora eu já entendi que eu falava que eu não mereço, tal. Muitas vezes esses mesmos argumentos, eles ficam rondando na sua mente, mas o pano de fundo ainda não foi resolvido. E qualquer coisinha que acontece, vem à mente e te valida. Tá vendo como você não merece? Tá vendo como você Exato, quer? mas aí vem Porque a já vem grande. sensação, e às vezes você nem nomeia a sensação, e não adianta você saber, veio, a gente faz até uma piadinha, vou contar Pode uma tudo. piadinha aqui, do MDR, né? E já vou explicar mais profundamente como que a Francine ampliou esse conhecimento, até por neuroimagem, que a gente vê o cérebro mudando o funcionamento pelos hemisférios cerebrais. Mas olha só que interessante. A gente fala de uma psicoterapia convencional. Numa psicoterapia convencional, que é muito mental, né? Não sei nem se eu posso dizer que é convencional, mas uma psicoterapia que é mais mental. Aí chega dois amigos, uma piadinha, chega dois amigos que não se veem há muito tempo, e aí um fala para o outro, cara, quanto tempo que eu não te vejo, que saudades de você. Aí ele fala assim, nossa, também estou com saudades e tal. Quanto me lembra uma coisa de você. Fazia xixi na cama? Dois adultos. Faço até hoje. Você faz? Você vai pegar uma terapia? Faz uma terapia. Quero fazer uma boa ideia. Depois de 10 anos, eles se encontram de novo. Eu falei, e aí, cara, resolveu? Eu falei assim, resolver, eu não resolvi, mas eu já sei o motivo. Já tá bom. Né? Mas Isso é o que a psicoterapia normal o MDR, você até pode encontrar um motivo que é inusitado. Eu vou contar um exemplo de uma história aqui de MDR para vocês entenderem como é fantástico e como funciona. Tá? Tipo, eu não consegui andar de avião, mas é porque eu tomei um tombo no balanço. Então, uma coisa nada a ver com a outra, assim? Pode ser até uma situação onde você estava no teu nascimento e você se sentiu sufocado, porque MDR, às vezes você pega uma imagem que não consigo pegar o avião, e de repente o teu cérebro ele vai trazendo situações, e chega num lugar que você pode até se lembrar e sentir a sensação da dificuldade de você nascer, mas você pode nem lembrar disso, como você pode nem lembrar que você foi violado, alguma coisa nesses termos, mas você reprocessa toda a sensação. E se você reprocessa toda a sensação e vem com uma cognição diferente sobre si mesmo, você está liberto do tema, porque o cérebro sabe, a consciência é pontual. Ela sabe o que ela pode abrir para a gente mesmo ou o que ela não abre, mas 100% das vezes o MDR, ele é resolutivo. Uau. 100%. Não tem como não ser. Que incrível. Sabe por quê? Porque a nossa máquina biológica, ela está fadada à recuperação. A gente se dá bem. A gente está fadada à sobrevivência. Se você se corta, está no teu DNA. Está no teu DNA. Você vai cicatrizar. Não tem como. Você pode cicatrizar lá atrás com 5 anos de idade, mas se você cresce, você vai ver que essa cicatriz, ela ficou meio sangrando agora, ela está obsoleta, ela já não funciona mais. E é isso que vai fazer você buscar ajuda lá na frente. Uau! Porque uma situação que você resolve com 5 anos de idade, ela com certeza ela não vai funcionar mais tarde, quando o teu processo de individuação ele está florescendo. Então, você não quer mais ficar... se você contou para você que você tem que aceitar tudo para a mamãe e o papai gostarem de você, de repente você não quer mais aceitar, mas você se sente culpado. Uma das hipóteses. Entendi. Porque 5 anos de idade, legal. Agora, 25, não. 25 eu quero ser eu. Deixa eu ser eu, sabe? Aquela coisa assim, né? Entendi. Então, quando vai caindo a consciência das coisas, você, por que eu chego para falar com as pessoas, de repente eu fico inibido, fico num canto. Então, a autoconsciência vai vindo. E a pessoa que é uma buscadora e que é um pouco mais autoconsciente, ela não vai ser zumbi dela mesma. Não, ela vai buscar. Ela vai buscar e vai falar assim, o que está acontecendo comigo que eu fico assim, eu quero melhorar. Por quê? Porque esse eu quer sair. Vai sair de uma outra casca que é a personalidade que foi moldada lá atrás e que já não precisa mais. Muito bem. Agora, para contar do MDR, só para a gente finalizar, vocês já entenderam um pedaço disso, né?
A outra parte que falta complementar é assim, você segue com esses gatilhos, Sim. só que você tem muitos recursos. Todo mundo tem recursos, porque chegou até aqui para pensar sobre isso, inclusive. Sim. Mas essas duas partes estão totalmente dissociadas, elas não se associam. Então, quando vem um gatilho, essa resolução de 5 anos, ela te possui. E esses lugares de sobrevivência que você é muito bom, você esquece. Vai para o fundo. Porque ela é maior. Porque é a sobrevivência. Ou eu fujo, ou eu ataco, ou eu fico paralisado. Isso transforma no mundo adulto, quer dizer, estou falando com você, você não me entendeu? Tchau, vou embora. E deixa a pessoa sozinha, por exemplo. Nossa, né? você está falando e eu tenho pessoas que fazem exatamente isso. Porque é a criança que não foi ouvida, ou a pessoa que... E aí você ainda vira e fala assim, você ouviu? Ela fala assim, hã? Tipo, ela já deletou. Ou fica naquele lugar lá de trás, onde a pessoa paralisa, né? Sim. O mundo passa, eu não quero sofrer, eu criei uma couraça. Eu estou inventando algumas coisas possíveis, tá? Uhum. Tem milhões. A pessoa paralisa e põe o véu. Então, você está ouvindo? Você está ouvindo? Está em Nárnia. Está em Nárnia, não está aqui. Aí Renato Land. Renato Land, eu estou em um outro paraíso. Aí a pessoa fala lá de Nárnia. Né? Fala assim, nem fala, né? Então, todo ato de consciência, ele vem desse lugar nosso de recursos. Peraí, deixa eu ir devagar. Todo ato de consciência... Ele vem de um lugar de recursos. Sim. De tudo que você já conquistou na sua vida. Sim. E esse lugar seu, que é um lugar que está mal cicatrizado para a atualidade, ele vai no MDR, porque aí a gente vai entrar em contato com os hemisférios cerebrais. Você não vai ficar nem tão emocional, que às vezes você fica nesse modo de 5 anos de idade, que eu estou falando, porque pode ser com 20 que você leva um trauma também. Mas de 5 anos de idade, fica muito assustado e fica só emocional. Então, essa parte que, olha, veja bem, essa parte sua, veja bem, eu vou te acolher, que é você mesmo se acolhendo. Não, isso aqui é desesperado e esquece que tem alguém em si próprio que pode acolher, que pode explicar e fica perturbado, não conseguindo falar em público. Eu estou falando aqui na máxima potência a perturbação, mas Sim. as inibições e tal. O que o MDR faz? O MDR ele abre um campo cirúrgico e por movimentação bilateral, quer seja pelo olhar que a gente faz, assim o olho vai para um lado e do outro, ou por movimento bilateral que a gente chama de asa de borboleta, que hoje muita gente fala assim, respira, respira. Tem um monte de criança que eu já vi fazendo porque isso. Porque isso vem do MDR, que é da asa de borboleta. Que ele mistura os hemisférios cerebrais, você não fica nem tão lógico e nem tão emocional. Então, é uma capacidade da gente conseguir converter esses hemisférios. Esse dedo cruzado batendo aqui também é? Isso já é outra coisa, isso é outra modalidade. É? Isso é outra coisa. Esse daqui, até esqueci o nome, é um outro tipo de trabalho que eles fazem assim. Porque eu estava num show da Adele e ela cruzou o dedo assim e ela dava tapinhos e ela foi respirando e ela conseguiu cantar. Mas ela passou só aqui ou ela foi daqui? Então, isso daqui é uma outra coisa. Eu falei, deve ser algo que eu não sei o que é, mas deve ter um sentido. Pode ter também o acordar, se ela for geradora, que a gente falou sobre o mapa do desenho humano, ela pode estar acordando a parte sacra dela para falar assim, pô, você já falei para mim que está tudo bem, deixa eu lembrar que está tudo bem. Deixa eu não ficar influenciada por pela plateia ou pelos meus pensamentos, deixa eu voltar para a minha força. Uau! Então, tem muita coisa que faz você voltar para quem você é. E todos nós, a plenitude da gente é quando a gente está integrado naquilo que a gente é. E essas outras partes são partes que são desintegradoras, nós. Eu vou repetir. A plenitude é quando a gente está inteiro na gente. Integrado na gente. Porque, por exemplo, se você... Eu costumo falar de uma outra forma e eu falo sem propriedade, porque eu não sou desta área. E eu sempre falo que não é sobre você nunca mais sair do prumo, porque você vai sair do prumo, mas é sobre você saber para onde você tem que voltar. Exato. Perfeito. E quando você sabe, isso é assim, o que eu venho aprendendo ao longo da vida, nesse caminho de autoconhecimento que eu tenho trilhado e que me encanta. Não é sobre você não passar o perrengue, ou não se descontrolar, ou não isso ou não aquilo.
porque essas coisas vão te puxar. Mas quando você sabe para onde você tem que voltar, que você para e fala, não, cabeça, E aí você encontra um lugar seguro. acalma. Dentro de você. Tá tudo bem. É isso. Respira. Aí vem um pensamento e você fala assim, você vai entrar na fila, não é agora. Não te quero. Maravilhoso. Você também não tem prioridades. Agora eu vou respirar. E agora eu vou fazer, e é isso. E depois eu vou resolver o outro. Quando você sabe para onde você tem que voltar, E você principal, consegue. Você sente. Sim, é físico. Maravilhoso. O coração diminui, o tom da voz baixa, a velocidade com a qual você fala acalma. Eu sei aonde eu tenho que voltar, né? Eu descobri nesses últimos tempos que o que vale, que o que é permitido, até se for em cadeia nacional na TV, é cadeirada. A cadeirada foi liberada porque não aconteceu absolutamente nada com quem deu uma cadeirada. Então você pode agredir, Assim mesmo. pode até ter consequências físicas e pode todo mundo saber quem deu a cadeirada, que não vai acontecer nada. Então, se você quiser não perder o réu primário, hoje o módulo é cadeirada. Então, para você não dar a cadeirada em alguém, respira. Volta, centra, se coloca neste lugar de eu, comigo. Calma, meu amor, vai dar certo. E seguimos. Agora, quando você não tem um lugar para onde voltar, Exato. é desesperador. Porque assim, se você... esse exemplo é muito bom, porque vamos pensar um pouco. Se você dá a cadeirada e quer fazer um show a partir de dar uma cadeirada, você está numa coisa que a gente chama acting out, agindo para fora. E você quer aplauso para quem? Para um personagem. Olhando de outro lugar, se você faz a mesma coisa, né, naquele mesmo momento e dá a cadeirada, qual que é o pano de fundo? Ou você está no personagem, mas sempre tem um pano de fundo, tem algo atrás que te move. Na minha percepção, esse algo atrás se chama impotência. Tipo, eu tentei Eu de me todas as sinto formas, eu não consigo falar. Eu sou um impotente, E o que sobrou para mim, então eu tenho que fazer um show. Mas a sensação que precisa ser curada. entendi. Que lindo. E é exatamente E a isso a pessoa vida que da tá gente, né? Em todas as Tudo, áreas. o Em tempo todas todo. as áreas. E inclusive nessa parte que eu trouxe agora há pouco de inibição. Sim, Quer dizer, o meu frame, né, o jeito, a moldura que eu uso, é isso também para me proteger. Eu dou a cadeirada para me proteger e para mostrar que eu sou fortão. Olha que interessante. E o EMDR, ele vai, além de misturar esses hemisférios cerebrais, ele vai ativando. Aqui a gente tem uma área que se chama neocórtex, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está com lucidez, conversando na medida do possível, né? Porque a gente está ampliando a consciência cada vez mais, mas a gente sabe discernir as coisas, os Sim. sentimentos, a gente Sim. vai falando sobre, né? O pensamento racional. Essa parte aqui, ela é a parte límbica, é a parte das emoções que os animais têm. Então, nessa parte das emoções, que está localizada nessa parte do cérebro, também é o lugar onde a gente tem aquela parte do sonho, os mamíferos sonham. E que agora vocês vão ver o MDR como é interessante. Quando o teu olho vai de um lado para o outro quando você dorme, você já viu? sim. Cachorro faz isso também. Sim. É quando os hemisférios cerebrais estão fazendo o que a Conectando. gente faz ao vivo. Uau. No MDR. Uau. Então, só que a pessoa pergunta assim, isso daqui é hipnose? De jeito algum, porque você fica com um pé aqui e outro nessa mistura cerebral que acontece no sonho, né? Só que o sonho, ele é entre outras coisas, que eu acredito numa questão muito ampla sobre sonhos, que hoje acho que não vai caber para falar aqui, mas assim, ele também serve de modo simbólico para a gente recuperar questões emocionais. Então, a gente tem um universo onírico. Sim. E quando você está com esses hemisférios misturados na fase REM, que é a fase do teu sonho, este momento você está reprocessando o conteúdo emocional, que nem quando você faz MDR. Sim. Quando você faz MDR, você está com o pé, esse neocórtex está funcionando, e de repente você vai para trás reprocessando, porque você escolhe um tema objetivo para reprocessar. E aí,
o que acontece? O teu cérebro vai caminhando e você é observador de si mesmo. Que lindo. Não, é fantástico. Deve ser fantástico. Eu vou depois dar um exemplo de uma situação entre tantas que me amar. veio logo no início daqui. Então, eu estou contando tudo isso e funciona super, você reprocessa. Às vezes você tem questões no corpo de angústia, ou que você nem sabe que é angústia. Olha, eu fico travado, de repente, no meio da sessão, você reprocessa, de repente você relaxa. Uau! E relaxa todo o tempo de tensão emocional que foi para o corpo. E às vezes a pessoa dorme 1 minuto, 2 minutos, que é reprocessar toda a tensão de uma vida. Que incrível. Então você sai, a pessoa tem a possibilidade de sair de vícios emocionais e integrar os aspectos saudáveis e ir para aquela casa que era muito grande em algum momento e ver o tamanho da casa e acolher você naquela casa. Entendi. Que lindo. E funciona muito, muito. É muito tempo a sessão? 1 hora, mas a gente vai fazer. Tem que ser presencial? Não, eu faço virtual também, funciona igual. Funciona? Eu acho que por 2 motivos que funciona. Porque existe uma conexão, pelo menos minha, com o meu paciente, de 100%. Eu estou 100% focada no paciente, então eu estou junto com ele. E aí a gente sabe que não tem tempo nem espaço para a gente conectar com alguém. Eu escuto a pessoa falar, eu estou junto com a pessoa, por isso que a gente conversou antes também, Entendi. por isso que eu quis falar também assim com você, porque eu conecto. E aí a gente ativa esses neurônios espelhos, que é uma maestria de quem tem a conexão empática, de quem está junto. Que incrível. Que é o que você está fazendo olhando para mim agora, do jeito que você está olhando. Que legal. Então dá para fazer online? Dá, é ótimo. Ó, para você que não está em São Paulo, fica a dica. Dá para fazer online. Uau! E posso dar esse Pode, pulo tudo? pro Tudo que quando você começou, quiser. Então? Porque a gente está falando de homem e de mulher, que eu acho que é muito importante. Muito. E que tem a ver com como que a gente pode se colocar para fora como mulher num mundo que enclausura tanto e Sim. enclausurou tanto a gente. Sim. Então, eu vou contar dessa paciente, depois eu conto de uma sessão de MDR específica que me veio aqui, que eu acho que a consciência é pontual, então se veio eu vou trazer Se veio, aqui. tem que trazer, sim. E essa paciente, ela veio assim, enlouquecida, e os pais com uma reclamação muito grande dela, que ela era louca, que ela estourava e que não dava jeito nela. E aí ela falava assim para mim, eu não conhecia os pais. E ela veio porque ela realmente estourava e achavam que ela tinha alguma questão emocional mais forte, com diagnóstico e tal. E aí ela foi se sentindo segura na sessão a ponto de ter percebido como ela era tratada pelos pais, porque ela não tinha nem noção direito. Uau. Então ela queria o tempo todo mostrar para esses pais quem era ela, que o que ela estava fazendo não era ruim nem errado, e realmente não era, porque até poderia ser, no caso específico dela, não era. Era uma jovem querendo viver, gostava de correr, esportista, mas tudo que ela fazia tinha uma crítica e tinha algo assim terrível quando ela tinha algum ganho. E ela começou a ficar lúcida. Quando ela tinha algum ganho ou quando ela tinha algo importante para fazer na vida dela, esses pais tinham... alguma coisa acontecia sobre eles que era impeditivo dela ter a plenitude no prazer de estar viva e de receber, muitas vezes, as glórias da vida. Olha, eu vou sair com uma turma, eu vou viajar com fulano. Tudo isso era dramático porque ou a mãe ficava doente, ou a mãe botava a culpa e não podia, e o pai era conivente, era igualzinho. No caso aqui era terrível. Tem uma pessoa assim. Eram os 2 pais. E são situações assim muito difíceis, né? Muito, muito difíceis. E ela tinha uma característica que eu esqueci de falar dessa parte de trás aqui, que é a parte nossa reptiliana, a gente fala, Cérebro que é aquela reptiliano. que ataca mesmo para se defender, ou fica na esquiva, né? Ou escapa, ou foge, né? E que são mecanismos de sobrevivência, Como é que sabe? chama a palavra? Aquele Como chama a palavra? Não é aquele automático, ele é... Gente, me fugiu a palavra.
O cérebro reptiliano, ele é o... Tipo, você pôs a agulha, a pessoa puxa. Ele tem ato reflexo. Reflexo. Isso. Ele é de ato ele reflexo. É reflexo, ele não é consciente. Exatamente, zero. Zero consciência, Por exemplo, ele é reflexo. O límbico, ele tem sentimento, mas não pensa sobre, mas ele é o sentimento. Você vê o leão com a leoa fazendo carinho. O cérebro reptiliano, não, ele é reflexo. Ele é Bateu, reflexo. Ele é um jacaré. Sim. Que ele vai lá... É diferente. Né? Não existe pensamento. Uhum. E ela tinha muito dessa parte misturada, né, de sobrevivência, que era essa parte reptiliana, com a parte emocional, sem pensar, porque ela ficava tão enlouquecida que Imagina. porque eles misturavam e enganavam tanto a percepção dela, que ela tinha certeza da percepção, mas eles eram autoridades para ela. Você passa a não validar aquilo. Não, ela enlouquecia. Só que essa moça era extremamente fora da curva de inteligência. E ela, uns 30 anos atrás, ela pegou e falou assim, eu pesquisei, ela falava muito bem inglês. Eu pesquisei para saber o que estava acontecendo, o que acontece. E meus pais são isso. E me mostrou. E ainda assim... Uau, sozinha? Sozinha. E ainda assim, eu li, eu falei, eu quero falar com seus pais. E aí... Porque ela já era maior de idade, ela tinha, acho que, não me lembro, mas ela era maior de idade, mas ela estava sucumbida nessa relação, que tem gente que fica a vida inteira. Sim. Aí eu chamei os pais. E quando esses pais chegaram 2 artistas de cinema. Nossa. Maravilhosos, impecáveis, sofridos com a filha louca. Sofridos. Com a filha louca. Sim. E aí eu comecei a ver uma cena de impecabilidade desses pais e dessa moça querendo falar coisas e essa moça não sendo ouvida, a gente já fez de tudo para ela, tal. E ainda assim eu falei assim, puxa, que coisa, já li e tal. E aí, para carimbar a história, sou capricorniana, né? Capricorniana é ver para crer, né? E ler e entender. Para carimbar a história, ela... Na semana seguinte, ela me trouxe uma gravação dos pais falando com ela. Ela gravou. Falou assim, se você tiver alguma dúvida... Eu vou gravar. Aqui está a revelação final. E aí eu falei assim, meu Deus, como que uma pessoa suporta viver dessa maneira? Desse círculo. A ponto desses pais invadirem trabalho dela, amigos dela, e eles desqualificarem ela. Isso é um recorte. Existem milhões de tipos de famílias, milhões de arranjos. Uhum. Só que, a partir daí, eu comecei a estudar sobre isso. E comecei a me especializar. Relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos. O tóxico nem tinha nome. Nossa, não existiam os tóxicos, era só relacionamento já era abusivo. Tóxico, mas, sim, mas não existia. Esse nome eu achei maravilhoso, né? E eu tive um impulso muito grande e demorei 10 anos para escrever meu livro, que infelizmente eu não trouxe aqui, que é Os Sequestradores de Almas. E esse livro, ele é um livro que foi um divisor de águas, porque assim, eu tive sabe aquele chamado, eu precisava escrever. Peguei alguns relatos bem modificados dos meus pacientes e coloquei, foi o primeiro livro sobre relacionamentos abusivos. Depois eu tenho mais alguns que tá lá na minha página para quem quiser também acessar. Mas parabéns ao mérito que ela teve de ela ir atrás e não sucumbir, porque então, é um lugar difícil. E essa é a mulher. Difícil. Essa é a mulher guerreira. Essa é a guerreira. A ela, nossa reverência por ela não ter desistido. Exato. Ela é muito fácil. É muito fácil você desistir quando o núcleo do teu pai e a tua mãe é nesse lugar. Exato. É muito difícil. Porque os pais são modelo de realidade para os filhos. Então é muito difícil o filho. Exemplos, tudo. E naquele tempo atrás, porque hoje se fala muito. Naquele não, tempo a gente prestava continência, a gente só abaixava o olhar. Então, era isso. Não tem opinião. Agora, os pais são seres humanos. O pessoal fala, mas como que eu vou perdoar pais? Então, eu falo para os meus pacientes, vou falar aqui para vocês, olha só, se vocês por acaso têm pais, que vocês têm alguma questão com eles, lembrem-se de que esses pais que foram generosos, e todos os pais são generosos, porque eles oferecem
a vida a você. Então, eles dão o DNA deles num ato de generosidade. Independente de como foi, de quando foi, eles estão cumprindo o destino da vida e eles concordaram do modo que foi dos dois fazerem você existir. A isso você agradece. Não existe nada que venha depois que seja maior que a vida. Não existe. E eles são as duas pessoas responsáveis por terem te oferecido a vida. Então, pode ser que não seja o suficiente para você, ou que não seja aquilo que você gostaria, ou aquilo que você esperava, mas foi o suficiente porque você está aqui. Exato. E por isso só você tem que ser grato. Ponto. Pronto. Acabou. E eles estão aqui nessa hierarquia. E aí sim você honra pai e mãe. Acabou. Aqui... Sem julgamento. Aqui tem a personalidade de dois seres humanos. Sim. Depois disso, tem a personalidade... São seres humanos, como todos nós. Isso aqui você vai lidar, não isso. Esse espaço, eu acho que é a chave. Isso é saúde para qualquer pessoa. Porque quando você se sente culpado, fala assim, não, eu sou agradecido e você tem isso limpo dentro de você, mas eu preciso me proteger de pais abusivos. Essa diferença, eu quero matar ele, quero não sei o quê. Calma, gente, calma. Aqui existe personalidade. Você também tem uma personalidade. Sim. Então, aqui tem uma personalidade. Aqui tem uma entidade. São pessoas. Uma energia, uma entidade. É uma energia. A entidade que traz é muito todo maior. O DNA de lá. De lá. E você, se você for ter filhos, você vai também ser generoso. E também vai ter a sua personalidade. Sim. Então, é com isso que você vai aprender a lidar para você estar bem. Gente, vocês não têm ideia do que é isso. Repete depois, assiste de novo, caso não tenha ficado claro. A entidade paz, ela é intocável. Ela é intocável. Ela é algo muito maior. Porque eles geraram um novo espírito, uma nova alma, um novo ser. Eles te deram o momento de você ter uma alma. É o sagrado. Você deixou de ser o nada e você existe. É o sagrado, mas entre isso e a personalidade... É um caminho enorme. E hoje a gente tem que lidar com a personalidade. Você pode ficar bravo, você pode ficar ranzinza, pode ser bom, pode ser ruim, pode não ser aquilo, você pode nem conhecer. Mas o lugar, a entidade, pai e mãe, intocável. Total. Porque a gente está aqui. Exato. Somos matéria, graças a eles. Exato. E outra coisa, você é do jeito que você é por causa da junção de dois. O teu cabelo, você, Verdade. As sensações... essa caixa aqui, essa máquina que veio, né? Ela vem por causa dessa junção. Então, gratidão. Super, estamos aqui. E todo mundo fala assim, mas eu vim assim, eu sou tão feio, eu sou tão... Não, você tá aqui. Todo mundo é bonito. Você tá aqui. Todo mundo é bonito. Porque existe, porque tem vida jorrando. Eu coleciono arte contemporânea, né? Então, eu gosto de estudar, é uma área que eu me dedico muito. No Renascimento, as mulheres gordas retratadas, sim, elas eram as mais bonitas. Aquela que tem, além do seio, uma dobrinha, segunda dobrinha, terceira, e que a coxa faz uns furinhos. Elas eram desenhadas, musas maravilhosas, porque a comida era escassa, porque não tinha comida. Então, se você consegue comer isso e tem fartura e sobra, você não come só para se manter, você come além para engordar, aquilo era um sinal de riqueza e era beleza. Então, a beleza retratada no quadro era uma mulher obesa, que hoje a gente não quer. A gente vai para a praia, passa tudo e um pouco mais para ficar bronzeada, porque hoje o bronzeado é o bonito. As japonesas usam o branco, quanto mais branco, mais branco, mais branco, é o sinal da beleza da geisha. Por quê? Porque ela é uma mulher rica e não precisa trabalhar no campo de arroz. Se ela for trabalhar no sol, ela não vai ser branca, ela vai ser bronzeada. Então, o bonito é você ser branco. Quanto mais branca, mais bonita ela é. Então, percebe que o bonito não tem nada a ver com você? Você não precisa ser uma obesa renascentista
para você se sentir bonita. E você não precisa ser uma branca, pálida, esquálida, sem nada para significar riqueza. Isso é o que a gente interpreta. Exatamente. É só o que a gente interpreta. Que É não isso é o mesmo. real. Exato, isso é tudo efêmero. E não é o real. É. O bonito é como a gente é. Exato. E se você se sente bem fazendo parte de um grupo social, e se você se sente agregado, você é livre para qualquer coisa, desde Sim. que você não se sinta mal. Se tem alguma coisa perturbando em você, de fato é porque está perturbando. Vamos ver o que Valorize. é. Valorize o que te incomoda. Exato. Não Então, passa por cima de você. Valoriza o isso. que te incomoda. E aí a gente volta para esse lugar da mulher. Da mulher que ela foi treinada a ser sequestrada. Sim. Então são gerações, e aí eu vou misturar história com relacionamento abusivo. São gerações onde a mulher ficou num arquétipo, né, de ficar totalmente sucumbida às funções que foram determinadas a ela. Só que essa mulher, eu nem vou entrar na história do mundo, nas revoluções industriais, nessas coisas todas que foram acontecendo, mas no ciclo do nascimento da mulher. Uhum. Isso sim eu vou entrar. No ciclo deste nascimento, desse florescer da vida que a gente está falando, que é tirar o que se é imposto, que esse é um recorte de tudo que eu falei aqui, de Sim. tudo que a gente falou. Então, é mais um recorte de um personagem que as mulheres vestirem que elas cansaram, não querem mais vestir. Não dá quero mais, sabe? Não quero mais ser a criança isso, não quero... As mulheres querem ser elas, querem ser livres e poder usar o discernimento, a assertividade e não serem chamadas de mulheres fálicas e não precisarem sair do prumo para ser essa mulher fálica, porque a gente ficou tanto tempo fechada, a gente não entendeu direito ainda. As primeiras executivas tinham que usar o mesmo terninho, Sim. a mesma saia lápis, o mesmo. E para falar, tinham que abrir os braços na mesa para falar mais alto. Que era o primeiro grito. Porque ela tinha que se colocar. Hoje, não. Era o primeiro grito. Maravilhoso isso. Era Hoje o primeiro não grito. Mais, a gente não precisa. Não mais. E é isso que eu estou falando. Por isso que as mulheres estão gritando que não querem relacionamentos abusivos arcaicos, que antes nem eram vistos como abusivos. Antes a mulher era submissa, se submetia e, quiçá, não apanhava quando não fazia algo direito e estava tudo certo. Sim. Jamais hoje em dia. Sim. E o oposto é igual, porque as pessoas que me ouvem falam assim, e os homens? Os homens é a mesma coisa. A mulher não pode abusar também dos direitos, porque a gente sabe que tem muita mulher abusiva, dos direitos que a própria justiça deu a ela com toda a razão, ela recebeu os direitos com razão, por conta de abusos físicos muito fortes, mas se o homem mexe na mulher, ela pega lá e mexe nele, bate nele, e tem mulher que bate. Tem muita. E o homem fica assim, porque quando vai na delegacia, sei lá se na delegacia, nem sei se na delegacia, mas ou for falar para amigo, sei lá para quem, o homem é ridicularizado. Como essa mulher fez isso? Nem conta, gente. Quem que é? E a vergonha que ele deve sentir, ele nem conta. E a vida dele? E a vida dele? É um horror. E esse ser que também está enclausurado. Então, para a gente, para fechar essa percepção, assim, se você me permite, claro. Eu falei do feminino, do masculino, na questão do arquétipo, Sim. Mas eu não coloco diferenciação de todas as perturbações, as questões que a gente tem em várias áreas da vida. Essa é mais uma, não menos importante, mas todas que eu coloco aqui são questões importantes para serem descontaminadas das pessoas, para que possa nascer o melhor delas, um espaço do ser e do acontecer, e mais, que você coloque a sua libido, que é a sua energia vital, em criatividade, em conexão, em expansão, em fala, em arte. Sim. Então, a ideia, pelo menos minha, eu sou formada, minha primeira formação é artes plásticas. Que lindo. Então, eu fiz artes plásticas e, na sequência, que é uma história bem interessante, eu fui para fazer psicologia. Então,
é a arte que vai jorrar de todos nós, de uma maneira livre e consciente, e que a cada momento vai se atualizando, vai se reatualizando em novas dimensões de consciência que a gente vai alcançando. Mas, para isso, você tem que estar livre dessas amarras para poder ser essa expansão que todos nós somos. Eu já falei outro dia e assim, eu sou muito grata por viver nos tempos que a gente vive hoje. Tem gente que fala, imagina, na época tal eu queria ter vivido nos anos 20, não, eu queria ter vivido nos anos não sei o quê. Eu sou muito feliz por a gente viver na década que a gente vive e por passar pelos perrengues da nossa geração. Eu acho que a pandemia foi uma coisa incrível, que deu um olhar diferente para quem estava aberto para isso. E eu acho que essa vida nossa de aceitação do outro, que não precisa ser com a imposição que a gente está vivendo hoje, mas a aceitação do amor do outro, nunca foi tão comentada, tão vista, tão pública, tão respeitada, tão presente nas famílias. Eu acho que toda família hoje tem. Toda família hoje tem. Um casal que se divorciou, um casal que voltou, um casal que não sei... Toda família tem. Toda família tem. Não é só a ovelha negra da família, não. A gente tem muito próximo. Quem é o homossexual, quem não é, quem vive bem, quem não vive bem. E eu acho que a aceitação, hoje em dia, da felicidade, e você falar em felicidade, nunca existiu. Nunca existiu. A gente teve que esperar a Harvard fazer um estudo de felicidade para a gente aqui entender que felicidade é um lugar que não precisa ser a exceção e que pode ser uma escolha. E assim, eu busco este lugar e eu me empenho em estar neste lugar, né? E eu acho que a discussão de relacionamentos abusivos, pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos, envolvimento que você vai sem perceber em amizades que vão para um outro lugar. E eu acho lindo a gente ter um espaço aqui, Vênus, falando disso. Quando você conversa, você planta a sementinha do outro lado. Fato. Que isso existe. Existe, sim, pais tóxicos. Existem pais abusadores, sim. Em relacionamentos abusivos, sim. Que a gente precisa falar. A gente tem que falar. E se você vive isso, busca ajuda. Busca ajuda. Se te incomoda, não é amor. Se te incomoda em algum lugar, não tá legal, sai deste lugar, né? E assim, o autoconhecimento, gente, volto a dizer, é a chave para tudo, porque tá tudo dentro. Não é fora, é interno. Somos energia, somos frequência, somos amor, somos seres que vibram. Se o outro não te reverbera, vai buscar. Vai buscar, porque tem um fundo. Mesmo. Tem total, e eu acho que assim, a busca é para você estar livre, integrado na tua plenitude e sim, feliz. E sim, feliz. Sim, feliz. Então, essa carga assim, de dor, de vitimismo, Então, gente, eu odeio assim, esse lugar do vítima. Eu tenho as minhas questões e estou trabalhando. E eu tenho muito lugar bom dentro de mim. Sim. E tenho muita plenitude em momentos. Vou beber uma água, para mim... os encontros, a gente está junto. Valorizar esses momentos. Valorizar. Exatamente. Gente, são momentos. A nossa vida são momentos. São minutos conectados. Se você teve um momento que não foi tão bom, põe o teu foco que você tenha um momento bom. Valoriza o simples. Valoriza o inteiro. Valoriza o momento. Esteja presente no seu momento. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Só que, às vezes, a gente vai se deixando tomar pela rotina, pelo dia a dia, pelo que está acontecendo. Um que está aqui, outro que está ali, outro que está lá. Você vai fazendo todas as coisas, você não para pensar. Percebe? Quem sim, quem não, quem nunca. Às vezes, você chega num lugar que a coisa não bate, né? E você não sabe quem é, o que aconteceu. Tem uma energia, tem alguém, tem algo que não é o teu lugar.
E se aquele relacionamento te incomoda e tá pesado, pede ajuda. Vai buscar. Exatamente. A responsabilidade é sua, E é o sai que do eu sempre- lugar. E é o que eu sempre falo, a sua vida é o seu melhor valor, o seu maior valor. A sua vida é o seu maior valor. Tem na internet, circulando num monte de lugar, uma fala que é assim: se você está no caixão e está todo mundo velando você, levanta do caixão e sai que acaba o velório. Essa coisa de você ser a vítima, a coitadinha, a triste, a pobre coitada, a deixada, sai desse lugar. Você não precisa estar neste lugar. Existe a beleza em todo mundo, né? Só que a gente tem que ter coragem para estar lá. E eu falo muito aqui, assim, só tá na luz. Se você tá na luz, você tá fazendo sombra. Olha para ela. Exato, adorei. Olha para Adorei. ela. Você Adorei. só vai ver tua sombra na medida que você se aproximar da luz. Antigamente, aquela luz 40 watts era só uma velinha que existia, né? Era luz de candelabro. A gente nem enxergava direito. Hoje em dia, você põe um holofote desse aqui em cima, até a sujeira que você não sabia que estava ali, ela vai estar ali, você vai ver que ela está ali. Então, assim, se aproxime do seu autoconhecimento, valorize as suas feridas, o seu caminho percorrido, você já chegou até aqui. Valoriza. Isso mesmo. Se aproxima da luz. É bem Você isso. vai ver sombra, você vai ver o que você não estava afim, mas é isso. É isso mesmo. Gente, eu poderia ficar conversando horas. Muito obrigada. Eu Obrigada por agradeço ter também, vindo. Obrigada por muito. essa aula. Muito, muito, Agradeço muito obrigada. Agradeço a vocês. Queria deixar uma mensagem final. Posso Claro. deixar? Posso deixar? Claro. Olha só, gente, a gente está falando de integração o tempo todo. Sim. E juntando com tudo isso que você falou, que é preciosíssimo, é muito, muito sentido, eu vi, e vale muito para quem estiver ouvindo, assistindo, é o que é mesmo. Sim. Você fala de um lugar muito legítimo, me veio. E eu queria contar para vocês, está me vindo o tempo todo, uma história sobre mulheres. E claro que os homens têm a história deles também, mas só para a gente fechar essa integração da mulher, para vocês ficarem plenas sempre da integração que vocês estão e que pode ser o processo evolutivo, é de todas nós e é o processo evolutivo da gente. E eu vou recorrer a algo bem arcaico. Estava no livro da Riane Eisler, muito bom, que eu li há muito tempo atrás e que me veio aqui, que é a Jornada da Mulher Arcaica. E essa mulher arcaica, ela, quando ela tinha a primeira menstruação, que ela era vista como uma mulher, o sangue era poder. Estamos falando de mulheres. E ela agachava na frente da plantação e o sangue dela, ele servia para dar força para arar a terra. Então era o sangue era poder. Era visto como poder e era muito bem-vindo para arar a terra. Quando essa mulher engravidava, essa mulher colocava o poder dela no ser que ela estava gerando. Então o sangue ia para dentro. Ela estava arando, alimentando um novo ser com o poder que ela tinha no sangue. Que lindo. E quando ela estava na meia-idade, onde ela não podia nem gerar filhos com o sangue dela, e nem arar a terra com o sangue dela, com o poder dela, o sangue estava nela. Então ela era a mulher de poder. E a partir de então, ela era a velha sábia. E a velha sábia é a pessoa que todos pedem conselho e que ela sabe que o poder está com ela e ela oferece a todos e todos aprendem. Que lindo. Essa é a nossa jornada. Somos nós, mulheres maduras. Aproveitem a maturidade. E desfrutem de ter o sangue guardado para você. Né? É lindo. Não Obrigada por compartilhar. É isso. Adorei. Já fica aqui um convite para o próximo papo. Eu vou amar estar contigo de novo. Espero que vocês tenham gostado. Se você que está aí do outro lado acha que esse conteúdo serve para alguém, marca a pessoa, encaminha, deixa seu comentário para a gente. É importante para a gente saber se a gente está chegando em você e se isso reverbera em algum lugar. Obrigada. Obrigada.